suas palavras. Agradecemos a presença de todos e rogamos ao nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe com paz e tranquilidade. Nós recordamos aqui alguns poemas, 2 versos, na verdade, do poema, que diz assim: por que ficais tão aflitos, meus filhos, quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos outorgou? Acaso sois mais fracos que o vento, que sacudindo o mar neste momento vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena que a fúria da borrasca não a serena, escutando de perto a vossa voz? O Pai nunca abandona os filhos seus. No próprio vento, em tudo está Deus, especialmente em nós. José Soares Cardoso escreveu um poema retratando a passagem do Evangelho de Jesus, a tempestade acalmada. Nós a encontramos nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Em Marcos, onde nós achamos assim a narrativa mais ampla um pouco, ele nos diz assim: naquele dia, chegado o fim da tarde, diz-lhes, atravessemos para o outro lado. Eles iam atravessar o lago de Genezaré, o mar da Galileia, né? Era chamado Mar da Galileia porque tinha uma extensão muito grande, tinha 12 quilômetros de largura por mais 24 aproximadamente quilômetros de extensão. E eles estavam ali próximos à aldeia de Pedro e iriam atravessá-lo de comprido até a região de Gadara. E aquela tarde, os pescadores que já tinham bastante experiência sabiam que era perigoso acontecer alguma tempestade, mas mesmo assim, Jesus convidando-os, eles então adentraram o barco e seguiram, porque ele era o comandante. Após deixar a turba, acolhem-no no barco do modo como estava. E outros barcos estavam com ele. Ocorreu uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco. Ele estava na popa e dormia sobre a almofada. Jesus estava na popa do barco, né? Ele estava na parte de trás do barco e dormia na almofada. Eles falam de almofada, era como se fosse um banco ou mesmo uma almofada, a referência, né, disso. E Jesus dormia. E então, quando surge a tempestade, né, os discípulos então ficam receosos em acordá-lo ou não, e resolvem então, e o despertam e dizem-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Despertando-se, repreendeu o vento, disse ao mar: silencia, cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. Disse-lhes: por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Temendo muito, diziam uns: quem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? É uma passagem significativa, acreditamos, que nos remete a vários pensamentos, uma vez que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é muito rico em lições, e nós então ficamos indagando sobre vários aspectos dessa passagem do Evangelho de Jesus, quando Marcos então nos narra desta forma. E percebemos que quando Jesus convida os discípulos à travessia do barco, ele então toma a atitude, né, de fazer a travessia, e eles simplesmente o acompanham. E nós pensamos assim: quantas vezes nós também não nos propomos a atravessar de um lado a outro, de um lugar a outro, né, de uma margem a outra, de uma vida a outra, atravessarmos aí, através das existências, diversas experiências que nós precisamos, que deverão acrescentar algo para nós. As civilizações, acreditamos, podemos fazer um paralelo aí talvez, assim, que o lago seja o tempo
para nós, que nós devemos atravessar. E o barco é essa embarcação que nós tomamos do corpo físico. Nós então lidamos com o nosso corpo físico no espaço-tempo da vida, da Terra, procurando amealhar as melhores experiências possíveis ao nosso espírito. E todos nós, como as civilizações, passamos por comoções, passamos por turbulências, passamos por tempestades. Quando a gente diz que civilizações passam por tempestade, é porque, naturalmente, os homens que a compõem passam por momentos difíceis. Se nós não passássemos momentos difíceis, a sociedade, a civilização não teria momentos difíceis. Seria tudo muito simples, muito fácil. Mas como o nosso mundo ainda é um mundo de provas e expiações, em que buscamos naturalmente vencer a nós mesmos, vencer as nossas imperfeições, as nossas mazelas, nós ainda nos deparamos com momentos difíceis da existência, em que, naturalmente, muitas das vezes, temos dificuldade em lidar com eles. Então, a mensagem de Jesus mostra os discípulos, naquele momento difícil, se indagando, muitas vezes, se deveriam ou não acordar o Mestre, e resolvem despertá-lo. E nós? Quantas vezes em nossas vidas resolvemos despertar Jesus dentro de nós, acordar o Mestre em nossas mentes, em nossas consciências, em nossos corações, quando passamos por tribulações? Normalmente, quando nós estamos vivendo uma situação difícil, nós nos esquecemos de buscar a calma, a paz, a serenidade, que poderia dar-nos a condição ideal para encontrarmos as respostas adequadas àquele momento difícil. E falar de momentos difíceis, penso assim, de tempestades e comoções no campo íntimo, moral, físico, que seja, é complicado para aqueles que não tiveram a oportunidade de vivenciá-las, porque é-nos muito fácil julgar a dificuldade do outro, dar-lhes valor, coeficientes, percentuais, né? Achar que nem é tão grande assim o sofrimento do fulano ou do beltrano. Não sei por que ele faz uma tempestade num copo d'água. E nós então pensamos assim, aquele exemplo, como é que nós conseguiríamos descrever as cores para um cego de nascença? Conseguiríamos? Ele teria uma impressão correta, justa das cores, se nós tentássemos simplesmente passar para ele através de palavras? Acreditamos que não. Assim também a dor que cada um de nós sente. É impossível que o outro igualmente sinta, perceba, tenha essa capacidade de apreensão exata da dor que cada um passa. Então, cada um de nós sabemos as dificuldades que nos visitam. Por isso, o não julgueis de Jesus, né? Então, quando nós avaliamos ainda esta mensagem da tempestade acalmada, nós observamos outros elementos. Esse de despertar Jesus dentro de nós, de chamar o Cristo, como que nós chamamos Jesus? Como que nós despertamos Ele dentro de nós? Através da prece, né? Poderíamos dizer, não é isso? Através da prece, nós entramos em contato com o Cristo, nós o convidamos a fim de que interceda em nosso favor, através dos espíritos amigos, através dos espíritos luminares, dos nossos anjos guardiães. É preciso que todos nós tenhamos despertos em nós essa necessidade, essa consciência de que precisamos nos conhecer, conhecer nossos limites, conhecer a extensão dos nossos valores, dos nossos poderes. Quando Jesus se levanta e acalma a tempestade, quando o poeta fala, né, acaso a vossa fé é tão pequena que a borrasca não serena, escutando de perto a vossa voz? Então, quantas vezes nós estamos passando por borrascas, por tempestades, e esquecemos de erguer a nossa voz ao alto, aos espíritos amigos. Ficamos simplesmente nos vitimizando
achando que estamos passando por alguma situação, por alguma dificuldade que nos é indevida, que por acaso a gente está sofrendo aquela circunstância adversa, ou então procuramos responsáveis por elas, procuramos alguém que possa ser o causador, ou alguém que poderia ter evitado aquela dificuldade para nós, achando que nós não somos os responsáveis pelas dificuldades que passamos, mas que alguém sim é que tem responsabilidade disto. É claro que nós já ouvimos isto muitas vezes, mas vivenciar é diferente. Quando nós assumimos conosco mesmos a responsabilidade de trazer para nós a responsabilidade dos nossos dissabores, tudo muda, tudo transforma-se, porque então aí nós começamos a nos conhecer, aí nós começamos a ver as nossas limitações, aí começamos a identificar em nós o homem velho que precisa ser excluído de dentro de nós, os costumes que arraigados ainda se acham em nossos corações, em nossas mentes, e que precisam ser deletados, excluídos dos nossos arquivos. Precisamos buscar arquétipos novos, precisamos buscar consciências que sejam exemplificadoras para nós, entre os espíritos que passaram por grandes comoções e que souberam lidar com elas de maneira impecável. É claro, nenhum de nós é santo, mas todos nós estamos aqui com o propósito de adquirirmos a santidade. Olha, mas não é muito não querer a santidade? Tudo bem, talvez hoje seja um pensamento que pareça-nos bastante audacioso, querermos ser anjos, né? Mas Jesus disse que nós poderíamos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Ele disse: eu venci o mundo, vós também podeis vencer. Podemos vencer o mundo interior nosso, das nossas dificuldades. Podemos vencer o mundo de todas as coisas negativas que ainda trazemos dentro de nós. Porque quantos de nós ainda somos pessimistas com relação a muitas coisas? Quantos de nós ainda não acreditamos, não somente no valor das pessoas, mas muitas das vezes nos nossos próprios valores? Achamos que não somos capazes de muitas coisas. Me lembro de uma amiga que ela dizia assim: meu esposo, antes de desencarnar, ela era espírita, já desencarnada também, mas disse assim: meu esposo, antes de desencarnar, insistiu comigo para que eu tirasse a carteira de habilitação, mas eu disse para ele assim: eu não consigo, eu não dou conta, eu tenho medo. Não, você consegue, você pode sim. E de tanta insistência dele, eu acabei me matriculando numa escola, numa autoescola, e fiz as aulas, fiz os exames e tirei minha carteira de habilitação. Hoje ele desencarnou, disse ela naquela época, né? E eu então consigo resolver todos os meus problemas, me locomover com tranquilidade, graças ao estímulo dele. E lógico que ela também acreditou em si, né? Porque quando ela resolveu fazer, ela tomou para si a responsabilidade de que ela poderia, e ela conseguiu. Quantos de nós, não é uma carteira de habilitação às vezes que nos impossibilita de seguirmos adiante? É um relacionamento que nos choca, que às vezes nos deixa apalermados diante de uma situação inusitada, um casal em desentendimento, seja de namorados, seja alguém que já esteja casado, e que às vezes surgem as rusgas, surgem as dificuldades, os entreveros, e a gente então acredita que não conseguirá superar aquilo, que está muito difícil, e que talvez a melhor maneira, o melhor caminho seja a gente deixar o outro, deixar a outra, e seguir sozinho ou procurar um novo parceiro, uma nova parceira para a nossa vida. É fácil, né? É claro que é fácil. Descartar o outro é fácil. Achar que o outro é o problema nosso é fácil. Achar que nós não temos responsabilidade nas dificuldades no matrimônio é fácil. Porque é eximir-se da responsabilidade. Mas quando nós resolvemos então buscar respostas, quando nós procuramos nos conhecer, o conhece-te a ti mesmo, que nós já sabemos de cor e salteado, estava lá no templo de Delfos, que foi atribuída a Sócrates, aquela frase, né? Então, nós ficamos assim, e agora?
Quem é o responsável por isso que está acontecendo no nosso relacionamento? Será ele ou será eu? Será ela ou será eu? Nós podemos nos indagar. Ou seremos nós dois? E será que há como resolver? Há alguma situação que seja favorável a isto? Que nós consigamos dar a volta por cima? Qual é a causa mesmo das nossas imperfeições? Livro dos Espíritos. O orgulho e o egoísmo é a raiz de todos os nossos males, é isto? E por que é que a gente então não admite responsabilidade ou culpa na falha do relacionamento? Eu estou falando de marido e mulher, mas não é só entre marido e mulher que há dificuldades, é entre irmãos, é entre patrão e o funcionário, o empregado, né? É entre vizinhos, entre todos nós temos problemas, temos dificuldades que nós carregamos aí. E enfim, quando a gente então resolve avaliar qual é a causa desses problemas, na maioria das vezes, vamos dizer aí 90 a 99%, está em nós a causa. Somos nós os responsáveis, porque nós não abrimos mão do nosso pensamento, da nossa ideia, dos nossos valores, dos nossos costumes, dos nossos hábitos para o outro. Nós não abrimos mão de que as outras pessoas são imperfeitas e têm o direito de errar. A gente acha que eles não podem errar, que eles não têm direito a serem imperfeitos. Será que não? Mas nós temos, tá? Isso aí é inegável. Nós temos tanto o direito de errar, quanto de ser perdoados. Aliás, as pessoas têm o dever de nos perdoar, mas nós nem sempre temos o dever de perdoá-las, porque é mais difícil, né? Nós estamos lidando com algo muito forte dentro de nós, que nós alimentamos durante séculos, não, milênios, muitos milênios de evolução. O espírito, nós já aprendemos, é imortal, e diz-nos Emmanuel, no livro Libertação, de que, através de Gubbio, ou melhor, Emmanuel, perdão, diz-nos André Luiz, na fala de Gubbio, que o espírito adquiriu a sua consciência há 40 mil anos atrás, segundo ele. Então, 40 mil anos de consciência quer dizer conhecimento da nossa existência e da existência divina, né? E reconhecermos-nos como seres individuais, com capacidades, com qualidades, e reconhecer um ser maior, um ser supremo, criador. Então, quantos anos faz que nós estamos carregando conosco determinados hábitos ainda negativos, inferiores? Muitos. E tirar isso de repente é fácil? Não, é uma cirurgia. É uma remoção de um tumor, de um câncer que nós precisamos extirpar do nosso espírito, do nosso ser, da nossa consciência, do nosso eu. Quando nós passamos pelas dores, pelas dificuldades, nós sabemos que elas têm um valor purgativo, de eliminar de nós tudo aquilo que seja pernicioso, seja ruim. A dor, ela queima, ela elimina os fluidos, ela elimina os elementos obscuros que ainda fazem parte do nosso campo perispiritual. Há um espírito que escreveu sobre isto e disse que quando ele estava encarnado, ele passou pela lepra. Jesus Gonçalves, alguém já ouviu falar do Jesus Gonçalves? O Jesus Gonçalves disse que ele passou pela lepra, né? Era uma provação que ele tinha que passar, era um expurgo que ele fazia através daquela encarnação. Então, ele disse que quando ele desencarnou, aqueles pontos onde a lepra havia corroído os seus membros, né, eram pontos luminosíssimos no campo espiritual dele, no corpo espiritual dele. Aí a gente percebe a ação da dor no nosso ser, no nosso espírito. Mas a gente não gosta da dor, né? Quem gosta de dor aqui? Ninguém gosta, né? A hora que a gente está passando por ela é terrível. Ninguém quer passar pela dor. Embora a gente saiba que ela seja o remédio para os nossos males, para o nosso espírito, para a nossa alma, ela serve de depurativo para nós, seja qualquer tipo de dor,
qualquer tipo de limitação, de dificuldade que a gente carregue, ela é para a gente o remédio necessário, mas a gente não gosta dela enquanto passa. Mas se nós soubermos passar pela dificuldade, pela dor, de modo a não reclamar, a não maldizer, a não se tornar nervoso, rancoroso por causa da dor que passa, porque tem gente que uma simples dorzinha deixa elas extremamente desequilibradas. Não sei se vocês já viram, mas eu já vi pessoas assim, que passam por uma dor, que xingam, e briga com todo mundo, e acusa todo mundo, e fica de mal de todo mundo, porque está passando por uma dor. Às vezes uma dor de cabeça, às vezes um outro malzinho qualquer lá, né? Não muito relevante até, mas fica desequilibrado, porque não admite passar pela dor, não sabe suportar a dor. Mas se nós soubermos lidar conosco mesmos, com o nosso eu, buscando saber as nossas limitações, nós podemos lidar com a dor, sim. Há algumas maneiras de nós passarmos por elas, observando aqueles que já passaram pelas grandes dores, a maneira como eles passaram por elas, imitando-os e observando, né, os nossos irmãozinhos que ainda estão em situações piores do que as nossas, na atual existência, no atual momento. Quando a gente julga que as dores da gente é muito grande, é porque a gente não visitou ainda um hospital, é porque a gente não foi numa dessas clínicas, uma dessas instituições de tratamento, onde existem pessoas em condições terríveis fisicamente, mas a gente se acha muitas das vezes o pior de todos. E precisamos recorrer a Jesus, precisamos recorrer à prece, à meditação, precisamos observar aqueles outros nossos irmãos de caminhada. Nessa passagem da tempestade acalmada, ele diz que outros barcos o acompanhavam. Outros barcos. Quantos nos acompanham na existência? Ou quantas civilizações acompanham a história da Terra ao mesmo tempo, concomitantemente? E cada uma delas passando por situações diferentes. Existem civilizações, povos que são altamente intelectualizados, que estão altamente colocados economicamente, e outros que estão vivendo na extrema ignorância e miséria. Estamos todos no mesmo mundo, é o mesmo mar, é a mesma travessia, mas uns têm um iate e outros têm um barquinho, né? Uns têm um sonar, têm os recursos, né, para captar aí informações, e outros não têm nem um telefoninho, não tem nada. Eles têm que se mirar no vento, recolher as velas e assim por diante. Dar a direção ali conforme o instinto, conforme o conhecimento da natureza. Então cada um de nós tem recursos diferentes. Cada um de nós viemos aparelhados com recursos diferentes. Somos todos humanos, somos todos espíritos imortais, somos todos irmãos, mas nem todos nos reconhecemos como tal, porque vemos diferenças uns dos outros, que achamos serem gritantes. Então, ser comparado a alguém, muitas das vezes, é motivo para nós de rebaixamento. Imagina, me comparar com fulano de tal, com fulana de tal, ora, que é isso? Eu estou muito acima. É claro que nessa visão tacanha nossa, pequenina, mesquinha da Terra, onde nós não enxergamos o espírito, mas apenas a matéria, a gente pode achar que é maior do que alguém, que é melhor do que alguém, porque o corpo físico dele tem uma certa limitação, ou porque ele não sabe falar a língua portuguesa direito, ou a língua natal direito. Mas é isso que nos caracteriza? É simplesmente o falar corretamente? É o poder econômico? Não. É o grau de intelectualidade? Não. O que nos distingue perante nosso Senhor Jesus Cristo, perante a espiritualidade maior, é a nossa moral. É a nossa maneira de tratar um ao outro, de enxergar um ao outro. Nosso irmão Ismael falou sobre
o olhar aqui. Tive a oportunidade de passar, passando assim no que ele disse, né? E a gente fica imaginando aqui, né? Como que a gente ainda tem dificuldades de olhar o outro, né? Com igualdade. Como que a gente ainda não consegue ver no outro alguém que merece respeito, merece atenção, merece carinho, merece auxílio. Como a gente tem essa dificuldade ainda. Porque a gente acha que as pessoas que nós julgamos serem inferiores a nós não merecem as nossas deferências, os nossos cuidados. Como diz ele aqui, outros barcos estavam com ele, nós estamos uns com os outros. Como dissemos no início, na condição diferente, né? Às vezes de familiar, às vezes de companheiro de trabalho, de escola, de vizinhança, e nós precisamos aprender a conviver uns com os outros. Mas para aprender a conviver com o outro, é preciso aprender a conviver consigo mesmo. Se a gente não souber conviver pacificamente consigo mesmo, não vai saber conviver pacificamente com ninguém. Se a gente não souber conectar-se aos espíritos superiores através do processo da prece, do mecanismo da prece, nós não vamos conseguir nada para nós, nem para os outros. E a prece é algo maravilhoso. Nós falamos aqui, eles buscaram Jesus, acordaram o mestre porque eles estavam passando por dificuldades e achavam que iriam sossobrar, que iriam afundar, que não iriam resistir. E realmente, se ele não acalmasse aquela tempestade, eles iriam. E quantas pessoas, quantos de nós não sossobramos, não afundamos no mar da existência porque esquecemos de Deus, porque esquecemos de Jesus, porque esquecemos do alto. Porque achamos que a solução está simplesmente nas coisas que nós enxergamos e não nas invisíveis, quando as invisíveis são muito mais potentes do que as visíveis. Não é mesmo? As grandes energias que movem máquinas, que eclodem na vida, na Terra aqui, a energia nuclear, por exemplo, alguém enxerga? A energia do urânio? Não, no entanto, ela é potentíssima, não é? Uma fraçãozinha pequenina de urânio é capaz de mobilizar uma força incrível. Então, nós, se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenina que seja, concentrada, forte, nós vamos conseguir muitas coisas. Mas nós, às vezes, aventamos que temos muita fé. Aventamos que somos pessoas religiosas, dizemos aos outros. Exibimos nossos rótulos de religiosidade, achando melhor do que os outros, porque nós somos espíritas, ou porque nós somos isto ou aquilo. E quem disse que dizer-se de uma religião ou de outra nos salva ou nos coloca em condição melhor que os outros? Em hipótese nenhuma. Há muitos religiosos hipócritas e muitos ateus verdadeiros. Muitos. É preferível lidar com a criatura verdadeira, honesta, do que com o indivíduo que se diz, mas não é. Então, quando Jesus acalma a tempestade, todos ficam indagando quem seria aquele homem que é capaz de acalmar o vento, de acalmar o mar, né? Nós recordamos o poeta que diz, né? O Pai nunca abandona os filhos seus. No próprio vento, em tudo existe Deus, especialmente em nós. Especialmente em nós. Mas nós não conseguimos enxergar Deus em nós? Alguém consegue? Nós temos que enxergar Deus em nós. Nós somos criaturas lucigênitas, somos filhos da luz, somos filhos de Deus. E, no entanto, não acreditamos nisto. Eu converso com criaturas que são bastante queridas ao meu coração, que falam assim: eu não acredito em Deus. E eu vou fazer o quê? Como é que eu vou fazer acreditar em Deus?
se é uma convicção íntima, se ele ainda não despertou para si esses valores. E nós que muitas vezes nos dizemos deístas, que acreditamos em Deus, que somos religiosos, quantas vezes nós fazemos exatamente o contrário, nós agimos exatamente ao contrário daquilo que nós afirmamos acreditar. Porque as nossas atitudes dizem isto. Não é porque ninguém fala, não é porque nós afirmamos isto, é porque nós agimos contrariamente a isto. Nós aprendemos no livro dos Espíritos que Deus é soberanamente justo e bom, não é isso? E nós somos filhos de Deus e herdamos dele os valores dele. Então nós somos filhos de Deus. Existe a genética humana e a genética divina. Então, a genética divina, aquilo que vem, né, do Espírito, é de Deus. Aquilo que vem do homem, é da matéria. E nós viemos de Deus. Mas nós não conseguimos enxergar Deus em nós ainda. Porque nós achamos que a vida é essa aqui, é restrita, é pequenina. É só aquilo que nós enxergamos, que nós tocamos. Porque nós não conseguimos entender a mensagem dos grandes espíritos luminares que passaram pela Terra. E todos eles, esses grandes espíritos, exornaram, enalteceram a criação. Todos esses grandes trabalhadores do Cristo que passaram pela Terra, souberam valorizar, engrandecer a obra divina. Dizem que Galileu Galilei acreditava na grandeza de Deus. E que outros tantos cientistas, astrônomos, igualmente acreditavam em Deus. E que muitos deles, aquela que usava esse chapéu, ao pronunciarem o nome de Deus, tiravam o chapéu da cabeça, para falar o nome Deus, em respeito, em reverência. Hoje a gente não tira nenhum sentimento de dentro da gente para pronunciar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente fala, é o prazer, sem ter realmente dentro de nós a consciência da grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes. Por isso ele nos chamava de túmulos caiados, branquinhos por fora e cheios de podridão por dentro. Ora, é claro, se Jesus disse isso, é só para nos despertar, para nos dar um chacoalhão, porque ninguém nos amou tanto quanto ele, ninguém nos ama tanto quanto nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mesmo? Então, quando ele disse que ele havia vencido o mundo e que nós também podíamos vencer, ele estava trazendo para nós uma proposta de trabalho no bem, uma proposta de reforma interior, uma proposta de revisão de valores que a gente dificilmente consegue fazer, a não ser quando passa pelas grandes dificuldades, pelas grandes dores. Nós precisamos muitas vezes passar pela dor para poder modificar sentimentos e pensamentos, quando poderíamos fazer isso simplesmente sem ter a necessidade de sofrer nada, por amor. A gente ouve aquela palavrinha assim, né? Aquela frasezinha assim, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? Fala assim, eu me tornei espírita porque eu passei por uma grande dificuldade e fui obrigado a procurar o centro. É isso? Claro que ninguém aqui fez isso, aconteceu com ninguém aqui isso, né? Mas com muita gente aconteceu, né? De procurar o centro espírita porque passou por uma grande dificuldade. Aí, como eu já tinha procurado todos os recursos e não encontrei resposta, e não encontrei ninguém que realmente pudesse me ajudar, aí então eu fui para o espiritismo. O último recurso, que deveria ser o primeiro. Por que será que nós relutamos tanto? Relutamos tanto em admitir aquilo que é o óbvio para nós, para a vida. Por que que a gente ainda acha que a gente é capaz de passar sozinho por todas as nossas dificuldades, sem precisar de ninguém? Narizinho empinado, né, o orgulhoso que nós somos, né, achamos que a gente não precisa de ninguém, nem de Deus, nem de Jesus, nem do meu irmão, nem da minha mãe, nem do meu pai, nem de ninguém. Eu dou conta sozinho do recado.
Aham, é sim, é verdade. Nós damos conta sozinho do recado. A gente não precisa de ninguém, né? Não precisa do lavrador, vai lá semear a semente, né? Seja através das máquinas, seja manualmente, seja como for, né? Que vai apostar o seu dinheiro, que vai apostar a sua economia naquele negócio e que vai trazer para nós os frutos daquilo, porque a gente não coloca à mesa nenhuma fruta, não coloca nada na mesa, nenhum cereal que não tenha vindo do campo, né? Mas quem fez? Fui eu que fui lá plantar? Eu que aguei, eu que joguei adubo lá, eu que cuidei, eu que colhi? Não, foram outros. A cadeira que eu sento, a mesa que eu utilizo, o computador, não foi ninguém que fez, né? Eu sozinho fiz, eu sou autônomo, sou autossuficiente. Quanto que nós precisamos dos outros para viver bem, para viver em equilíbrio, em harmonia, a gente não reconhece. É claro que, como diz a nossa irmã Joana de Ângeles, né, mais feliz é aquele que de nada precisa. E nós poderíamos precisar simplesmente de Deus e de Jesus. Por que ficais, meus filhos, tão aflitos, quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos outorgou? Acaso a vossa fé é tão pequena que a fúria da borrasca não serena, escutando de perto a vossa voz? O Pai jamais abandona os filhos seus. Em tudo está Deus. Em tudo existe Deus, especialmente em nós. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine.